Meus queridos, nós abrimos com este domingo a 8ª semana do tempo comum. E você sabe que este tempo de 34 semanas, portanto o maior do ano litúrgico, ele é dividido em 2 partes. Nós estamos às portas de interrompê-lo. Não viveremos a semana completa deste tempo, não viveremos completamente esta 8ª semana, porque na próxima quarta-feira interromperemos o tempo comum para iniciar um outro tempo litúrgico, que é o tempo da Quaresma. Quaresma, depois o tempo pascal, e só depois disso é que nós retomaremos a 9ª semana do tempo comum. Portanto, estamos nos preparando para uma pausa. E uma pausa muito importante para a nossa vida. Nós falaremos da Quaresma quando chegar a hora, mas é importante nós dizermos que é um tempo privilegiado de nós fazermos a experiência da misericórdia do Senhor, e nós já começamos a falar dela no domingo passado. E de permitir que esta misericórdia, que este amor do Senhor ilumine a nossa vida, nos faça enxergar-nos. Não é à toa que a Escritura diz que é o Espírito Santo quem convence o ser humano de seu pecado. A Escritura ensina isso. E o Espírito é o amor do Pai e do Filho. É quando Ele vem sobre nós, é quando nós fazemos a experiência do amor de Deus por nós, que nós olhamos para nós mesmos e identificamos ali a nossa falta de correspondência ao amor, a que chamamos pecado. Portanto, a experiência da misericórdia, a experiência do amor de Deus é fundamental. E nós nos preparamos para, a partir de quarta-feira, intensificar esta experiência. No dia de hoje, vamos permitir que a experiência do amor de Deus vá de fato nos ajudando a nos entender por dentro. Jesus, no Evangelho de hoje, no versículo 45, nos fala que a boca fala do que o coração está cheio. E o livro do Eclesiástico dirá que os defeitos de um homem aparecem quando ele fala. Meus irmãos, tomemos cuidado com o que sai de nossa boca. Até o momento em que nós pensamos ou sentimos, nós somos senhores disso. Nós conseguimos dominar o que pensamos e o que sentimos. A partir do momento que o que nós pensamos e o que nós sentimos sai de nossa boca, estas palavras são senhoras de nós. Porque nós precisaremos responder por todas elas, diante dos homens e diante de Deus. É urgente que nós tenhamos cuidado redobrado com o que sai de nossa boca. Aí dizem alguns assim: ah, padre, mas eu já pensei mesmo. Por isso eu falo, porque já pensei. Não, meu querido, são coisas completamente diferentes. O fato de você ter pensado ou sentido não te dá o direito de falar. Porque
muitas vezes o pensar e o sentir são involuntários. São reações, são instintivos. Quando você fala, você consentiu com as coisas que pensa, você consentiu com as coisas que sente. Portanto, não é a mesma coisa. Não arrume essa desculpa de que já que eu pensei, então eu falo. Muito menos dizer, padre, eu pensei, então eu falo, porque eu não sou hipócrita. Não, meu querido, você não entende o que é hipocrisia. Nós já vamos falar dela. Muito menos dizer assim, padre, gosto daquela pessoa, ela fala o que ela sente, ela fala o que ela pensa, ela é autêntica. Não, meu querido, ela não é autêntica, ela é mal educada. Ela é mal. É bem diferente de ser autêntico. Autêntico você seria se reconhecesse que o que pensou e o que falou é impronunciável. Autêntico você seria se reconhecesse que o que pensou e o que falou não merece ser dito. Autêntico você seria se, reconhecendo a podridão de seu pensamento e de seu sentimento, pedisse perdão ao Senhor e dissesse, Senhor, não me permita que eu fale estas coisas, não me permita tornar pública a podridão do meu pensamento, do meu coração. Isto seria autenticidade. Quem fala o que pensa não é autêntico, no mínimo é mal educado. Controlar as coisas que saem da nossa boca não é uma tarefa fácil. Exige grande disciplina. Por isso, ainda ontem falava, repito hoje, está se aproximando a Quaresma, é um tempo que geralmente nós fazemos exercícios penitenciais, jejuns. Cada um sabe, na área da sua vida, nas áreas da sua vida, aquela que merece maior atenção e onde deve aplicar as obras de penitência, os jejuns e assim por diante. Mas se você me permite a liberdade que você me oferece, gostaria de dar uma sugestão a você. Tome um propósito diante do Senhor na Quaresma. Diga a Ele, Senhor, nesta Quaresma, eu não vou falar mal de ninguém. Deixe lá o teu jejum de alimento, deixe lá o teu jejum de chocolates, deixe lá o teu... E faça este jejum, faça esta obra de mortificação. Eu não vou falar mal de ninguém. E você verá o quão difícil é isso. Você não consegue avançar sem pedir diariamente a graça do Senhor sobre você. Mas entenda que os frutos disso serão incalculáveis. Por quê? Porque a palavra pode matar. A palavra fere. A palavra fere a caridade, a palavra fere o amor. A palavra mata. Acredite nisso, ela mata. Há pessoas por aí que têm tanto medo do demônio agindo aqui ou ali. Não tenha receio de que um dos instrumentos que ele mais utiliza é a palavra. Do contrário, a carta de São Tiago não se pronunciaria desta forma aqui. A língua, está ali na Escritura, São Tiago, é atiçada pelo fogo do inferno. Está ali, carta de São Tiago. Um pequeno membro que pode incendiar uma existência. Não caia nisso, fuja disso. Mas eu dizia que não dizer o que pensa não é hipocrisia. Me permita um pequeno parênteses para dizer o que é hipocrisia então. Vá comigo para o Evangelho de hoje. Na sua Bíblia, Lucas 6, versículo 42. Ou 41, aliás.
o Senhor pergunta-nos: por que você vê o cisco no olho do teu irmão e não percebe a trave que está no teu próprio olho? Em outras palavras, por que muitas vezes você aponta um pequeno erro do teu irmão e não percebe que na tua vida há erros muito maiores que esse? Versículo 42, como é que você pode dizer a teu irmão: cara, deixa-me tirar esse pequeno erro da tua vida, quando você não está vendo o enorme erro que existe em você? E aí Jesus dá a sentença a esse tipo de comportamento: hipócrita. Tira primeiro este grande erro da tua vida, então você vai poder enxergar bem o pequeno erro do outro. A hipocrisia, ela é um pecado grande, grave, porque ela fere a caridade. Meu querido, não tenha dúvida. Nos teus exames de consciência, assuste-se com aquilo que fere a caridade. Aquilo que fere a caridade é mortal. E a hipocrisia é um caminho desse. Porque o hipócrita é mais do que o fingido. A hipocrisia, ela pressupõe um fingimento. O que é o fingimento? É quando eu me faço passar por uma coisa que eu não sou. Estou fingindo ser alguma coisa. É um erro grave? Sim. Mas a hipocrisia é mais que isso. Porque o hipócrita, não somente ele finge ser uma coisa que não é, mas quando eu sou hipócrita, eu finjo ser algo que eu não sou, e eu induzo o outro a fazer alguma coisa que eu quero que ele entenda que eu já estou fazendo. Ou seja, eu não sou aquilo, e eu ainda coloco sobre o ombro dele o peso de ser o que eu quero que ele acredite que eu seja. Está claro isso? Está clara a diferença de um fingimento para uma hipocrisia? O fingimento me faz sofrer, eu sofro. Porque à medida em que eu finjo ser algo que eu não sou, eu me torno escravo deste comportamento. Porque eu começo a me preocupar em todas as vezes estar correspondendo à imagem que as pessoas estão criando de mim. Uma pessoa fingida é escrava de si, é escrava da imagem que ela deseja que os outros tenham dela. É triste isso. Você viver escravo de uma imagem que você mesmo constrói, é muito triste. Mas o hipócrita vai mais longe. O hipócrita não só atinge a si mesmo pela escravidão em que ele se coloca, mas ele faz os outros escravos. Porque o hipócrita sugere que você tem que ser como ele supostamente é, mas não é. E é isso que torna o seu pecado mais grave. Porque ao jogar o peso sobre os ombros dos outros, ele fere a caridade. Fujamos disso. Aqui estão algumas regrinhas de ouro para conduzir tudo aquilo que sai de minha boca em relação aos outros. Antes que isso se torne um vício. Jovem, eu gosto de falar diretamente a você por vários motivos. Um deles é que talvez você ainda não tenha tido tempo de criar um vício. Por isso que a gente fala tanto com você. Porque depois que se cria um vício, é muito difícil de a gente se libertar dele. Há pessoas que são viciadas em falar dos outros, viciadas em apontar o erro dos outros, viciadas. Elas não conseguem, parecem não conseguir se libertar desse tipo de comportamento. Para elas, a gente só pode dizer força, coragem, lute, continue lutando, peça a graça de Deus, é capaz de se libertar disso, força e coragem, não há outra coisa a dizer.
Mas para você, que está começando a sua vida, a gente pode dizer, não caia nisso, não comece este tipo de comportamento, porque ele é viciante, ele vai viciar. E como é que eu faço, padre, para não começar? Existem alguns critérios. Antes de você falar alguma coisa sobre alguém, obviamente, na época de, de fake news, que é uma expressão bonita para se falar da mentira, pergunte-se, o que eu vou dizer é verdade? Que isso é um critério. O que vai sair da sua boca é verdadeiro, é verdade? Se você tiver a mínima dúvida de que o que vai sair da sua boca não seja verdade, cale-se. Cale a boca. Porque você não tem certeza que aquilo é verdade. E se for mentira o que você vai falar? E se você prejudicar alguém por uma mentira que você contou, por uma mentira que você passou à frente? Então, só fale. Esse é o primeiro critério. Se você tiver certeza que aquilo é verdade, do início ao fim. Não é certeza de que há algo verdadeiro nisso, não. O pai da mentira começa justamente assim. O pai da mentira começa justamente dizendo, pequenas mentiras, mentiras necessárias. Quando alguém vem me procurar e me dizer, padre, me ajude a lutar contra a mentira na minha vida, e graças a Deus há muita gente que me pede esse auxílio, eu sempre digo, comece por aquelas pequenas, desnecessárias e que você conta, sei lá, por vantagem. Aquelas que você não precisa contar, mas conta. Porque o pai da mentira começa assim. Então, no que você vai dizer sobre a pessoa, não pode haver mentira. Só diga se for verdade, do início ao fim. Esse é o primeiro critério. Agora aqui há um segundo. Você tem que se perguntar uma segunda vez, e se perguntar assim, o que eu vou dizer vai ajudar? Vai ajudar esta pessoa? Ou seja, é por caridade que eu vou dizer esta verdade? Se a resposta beirar a ser mais ou menos, não diga. Porque dirá a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13, num texto muito bem conhecido por nós. Uma verdade dita sem caridade não vale de nada. Vou repetir, porque não é o padre que está dizendo isso, não. Uma verdade dita sem caridade seria melhor que você e eu tivéssemos calado a boca. Porque não vale, mesmo em nome da verdade, ferir a caridade. Era melhor termos ficado calado. Correríamos menos risco e faríamos correr menos riscos às pessoas que são objetos de nossa fala. Poderia lhe oferecer mais critérios, mas esses dois são fundamentais. Repito, só fale se é verdade, do início ao fim. E ao mesmo tempo, se o que você vai falar ajuda a pessoa, é em nome da caridade que você faz isso. Do contrário, cale-se. Padre, mas e se
eu estiver num lugar onde alguém está falando de outra pessoa, você tem algumas possibilidades. A primeira dela é calar-se e mostrar com educação que você não está de acordo com o rumo que a conversa está tomando. Eu conheço uma pessoa, um amigo de infância, que tenho certeza que aquilo era dom de Deus. Quando nós, na roda de conversa, começávamos a falar dos outros, ele simplesmente se calava, mas se calava de um jeito que nos constrangia. Porque ele era uma pessoa legal, era amigo nosso, a gente queria ouvi-lo. Mas ele se calava de um jeito que o silêncio dele fazia a gente mudar de assunto. Olha, honestamente, eu sei que há dons do Espírito Santo extraordinários. Eu não os busco. Eu peço esse dom a Deus, porque esse dom é grande. Esse dom é grande. É de pessoa forte. Ele se calava. E a gente se sentia quase que obrigado a mudar de assunto se nós quiséssemos que ele continuasse a participar. Essa é uma estratégia. Uma segunda estratégia é de você argumentar, chamar a atenção daquelas pessoas. O que também não é fácil. Porque muitas vezes você será taxado de inúmeras coisas, por estar lembrando aquelas pessoas que elas estão ferindo a verdade ou a caridade. Isso terá um preço, saiba disso. Mas, diz o Evangelho, feliz será você, se você pagar o preço por isso. E a terceira possibilidade é você sair do local, abandonar a roda. Isso também não sairá de graça, talvez te custará menos, mas não sairá de graça. Então, ou você se cala completamente enquanto não se muda o assunto, ou você argumenta e denuncia, porque se trata de uma denúncia, o que você está dizendo não é verdade, não é caridade, ou você se retira. Termino. Não tenha dúvida que ao agir assim, que ao buscar controlar o que nós falamos, nós estamos trilhando, aí sim, um verdadeiro caminho de santidade de vida. Amém.